Vamos começar mais uma etapa, né? Falando de EQM, experiência de quase morte. E eu vou pedir hoje alguém aqui da plateia para fazer a oração, né? Eu tenho um microfonezinho aqui. Pode ser, Marcelo? Sim? Aí a gente vai fechar nossos olhos, né? Vamos relaxar o corpo e ouvir a oração do Marcelo. Senhor, ajuda-nos neste dia, nesta tarde, a absorver todos os conhecimentos passados pelo Alexandre, para que sirva de um novo rumo para a nossa caminhada, aquela que tanto buscamos, o nosso aprimoramento, o nosso conhecimento e a nossa melhora. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado. Bom, gente, na aula passada a gente viu o vídeo, né? Mais ou menos a respeito do EQM, mas eu vou falar um pouquinho mais. Principalmente, eu vou mostrar mais um videozinho também curto. Mas eu quero falar um pouco sobre as experiências de quase morte, né, que ele chama EQM, as experiências que não foram boas, né? A gente ouve muito falar em relatos, inclusive eu já conversei com pessoas que passaram por isso, e, digamos assim, não vou dizer que todos, mas muitos casos parecidos. A impressão de estar dentro de um túnel, passando por um túnel, sendo atraído por uma luz, seres que às vezes não conhecem, são seres luminosos, né? Provavelmente irradiando pelo espírito de paz, de amor, de benevolência. Obviamente irradia uma luz que é uma luz que ela nos acalma e não nos dá medo. E às vezes encontra algum parente, alguém que vem dizer, tipo, olha, você não vai ficar aqui. E eu já vi alguns casos de EQM que as pessoas diziam, não, mas eu gostaria de ficar aqui porque é tão bom, tão gostoso. Deve ser uma sensação maravilhosa, né? Ainda mais quando tem alguém que já está numa situação assim, com a sua saúde um pouco debilitada. E, óbvio, vai querer ficar ali. Né? A gente quer o bem-estar, a gente quer o quê? A paz. A gente quer ficar em harmonia. E você chega num ambiente, você sente aquela vibração positiva, obviamente a gente vai querer ficar. A gente pensa que não, porque a gente pensa isso aqui agora, acordado, né, no corpo. Obviamente a gente não quer, mas quando a gente vai, a gente vê que lá é bem melhor, né, em relação aqui, aí a nossa escola, digamos assim. Mas tem aqueles que tiveram uma experiência, eu diria assim, um tanto quanto ruim, uma experiência que marcou. Eu vou relatar, eu tinha um videozinho, só que o problema é que o vídeo, ele tinha um problema, eu acho que eu baixei o vídeo, mas ele tinha um problema de áudio e não seria interessante passar, ele teria em torno de 15 minutos. Tem uns 3 ou 4 relatos de pessoas que passaram por experiências ruins e eu acabei, né, optando por não passar, porque o áudio, ficava meio barulhento, assim, como se fosse um microfone, né, chiado. Então eu vou contar um primeiro caso de um rapaz que ele tentou o suicídio e os paramédicos conseguiram, se não me engano, ele tomou alguns medicamentos, os paramédicos conseguiram chegar a tempo e levar ele para o hospital. E chegando no hospital, ele relatou que ele se viu fora do corpo, meio que assombrado, né, porque ele não acreditava em vida após a morte, ele não acreditava nessas coisas. Ele queria dar fim na vida dele, porque ele estava com N problemas, dívidas, a mulher tinha deixado dele, aquela coisa toda, e ele resolveu colocar fim na vida dele, achando que era o fim, né? E ele disse que se viu fora do corpo. Mas só que, assim que ele se viu fora do corpo, ele, ao mesmo tempo que ele viu ali o pessoal fazendo, acho que lavagem estomacal dele, aquela coisa toda, ele, de repente, se viu num lugar que era um lugar que não tinha nada, era um lugar vazio, escuro, e ele só via vultos, ele não conseguia definir quem eram, ou quem eram as pessoas. Ele via vultos,
E vultos naquela escuridão, ele se sentiu praticamente sozinho, uma solidão que ele nunca tinha sentido. Ele achava que ele era sozinho, mas ali ele se sentiu mais sozinho ainda. E aqueles vultos que passaram uma sensação para ele de medo, de tudo que fosse ruim. Obviamente, né, como eu conversei aqui na aula passada, a questão do perispírito, a questão de que o que a gente é, a gente leva para o mundo espiritual, a gente não leva riqueza, a gente não leva nada, a não ser o conhecimento e as nossas ações. Obviamente, essa pessoa tomou uma infeliz medida, né, do suicídio, e ele, obviamente, vai estar, digamos, na mesma sintonia que outros espíritos infelizes também. Então, ele diz que quando ele voltou, ele disse que aí ele começou a dar amor à vida dele. Ele não falou nada em religião, ele só disse que ele voltou com uma grande vontade de viver, ele se arrepende do que ele fez, ele disse que ainda bem que ele não conseguiu, realmente, o intento dele, né, do suicídio, e ele disse que agora ele queria viver plenamente, o bem-estar dele, não pensava mais na questão da morte, porque ele viu que a morte, na realidade, ela não existe. Claro que ele contou mais coisas, né, das sensações, das vozes, que ele não conseguia ouvir o que elas diziam, mas pareciam que eram pessoas agressivas e eram em relação a ele. E ele não conseguia distinguir uma escuridão. E o outro jovem, também um rapaz também, mais ou menos na minha idade, né, um rapaz assim de 40 anos, né, um jovem, ele disse que quando ele viu também ele disse, teve aquele choque, porque quando a pessoa diz aqui que não acredita, realmente deve ser um choque, né, se vê em duplo, né, estou ali, mas ao mesmo tempo estou aqui. Lá sou eu, mas eu não sinto lá, eu sinto aqui. E ele disse que ele foi num vazio. Ele era um vazio que não tinha cores. Era um vazio que não tinha cores, não tinha forma, não tinha nada. Era um vazio, simplesmente um vazio. E ele começou a ficar angustiado com aquilo. Aquilo não tinha forma, não tinha cor, não tinha nada, não tinha cheiro, não tinha nada. Ele estava simplesmente num lugar totalmente vazio. Vazio, literalmente vazio, não via nada, nada. Ele não via luz, não via pessoas, não via nada. Só aquele vazio. E ele começou a se angustiar com aquilo. Que ele queria voltar, mas ele não conseguia. Como é que eu faço para voltar? E aquilo começou a angustiar ele. Será que ele começou a pensar, será que isso é o inferno? Será que é isso que dizem né, das pessoas que são ruins, etc, etc? Aí começou a entrar a parte religiosa, né? Os Estados Unidos geralmente é católico e protestante. E ele começou a praticamente ficar angustiado com aquilo. Aí até que uma voz fala com ele. E ele achava que era Deus e ficou naquela coisa, será que não é? Ele começou a falar, será que eu vou ficar aqui por muito tempo e tal? E a voz, mais ou menos, que eu me recorde, ela mais ou menos colocou para ele que aquilo ali, digamos assim, em outras palavras, era uma situação criada por ele mesmo, digamos assim, da energia que ele trouxe para o mundo espiritual e das coisas que ele cometeu, que ele fez. Só que ele estava desesperado. Ele disse que, ao mesmo tempo que aquela voz estava falando com ele estava desesperado porque aquilo disse assim, gente, eu estava num lugar que não tinha nada. E não ter nada dá uma sensação muito ruim. Quando ele conseguiu voltar, ele deu graças a Deus. A primeira coisa que ele abriu os olhos, viu os azulejos ali as cores, né, o azulejo azulzinho, clarinho, da sala de cirurgia dele, ali que é onde ele estava. Aí ele disse, meu Deus, voltei. Graças a Deus. E é uma sensação muito boa por ter voltado. Porque, segundo ele, ele fala durante quase 20 minutos, ele relata assim que era uma coisa praticamente assim, horrível. Porque você olha para tudo e nada tem cor, nada tem nada, não tem casa, não tem montanha, não tem céu, não tem nada. De cima e embaixo é tudo vazio. Né? E é uma sensação muito ruim. E a outra pessoa, que ele era uma pessoa agressiva, pessoa briguenta, né? Ia em bares e tal, bebia, e enfim, acabava brigando, sempre brigando. Era uma pessoa bem agressiva com a mulher, com a família,
E quando ele vai numa situação também de experiência de quase morte, quando ele chega onde ele diz que ele ficou num lugar que era também um lugar feio, assim, um lugar triste, e ele não conseguia, mais ou menos, deslumbrar o que era ao redor dele, porque parecia que tinha um nevoeiro, uma coisa assim, mas ele conseguia perceber que era um lugar triste, por algumas árvores, algumas coisas assim, que ele não via muito bem, mas ele via o vulto. E ali tinha pessoas ao redor dele também, agressivos como ele, querendo brigar com ele, falava coisas para ele, e a sensação que ele disse era uma sensação de estar morrendo, mas não estava morrendo, estava vivo ainda, né? Mas uma coisa ruim, muito ruim, que ele nunca sentiu isso. Tudo que fosse de ruim, de maldade, digamos assim, isso na palavra dele, né? Tudo que a sensação de maldade, de coisa negativa, de raiva, de ódio, de tudo que fosse ruim, estava vindo para ele, daquelas pessoas que estavam ao redor dele. As pessoas que estavam também querendo agredir e verbalmente, querendo dar soco nele. Então, a sensação que ele tinha era da pior possível. E era uma pessoa também que não era dada à religião, essa questão de céu e inferno, para ele nunca acreditou, mas ele só dizia que ele só pensava em sair dali. Ele queria sair dali, voltar. E quando ele volta, né, depois que os médicos conseguiram fazer a cirurgia dele, etc. Tal, ele volta e ele se torna uma pessoa boa. Assim, boa não é boa, é uma pessoa calma. Ele era agressivo, ele era um pavio curto, ele se estourava por qualquer coisa, principalmente quando bebia. Aí ele disse depois, na entrevista, que ele não estava mais bebendo, ele não estava mais sendo boêmio, né? A boemia, ele estava sossegado, ele disse que não conseguia mais brigar. Ele voltou com uma outra sensação de que aqui a gente tem que dar as mãos, aqui a gente tem que ficar em harmonia, em paz, né? E não alimentar a briga, o ódio, né? Então ele voltou praticamente mudado. Quer dizer, foi uma coisa boa, né? Uma sensação ruim. Ou seja, são pessoas que têm a oportunidade de trazer a lembrança viva do que viram quanto espírito. E, obviamente, não é que seja um castigo, para quem não conhece ainda bem a doutrina espírita, porque castigo não existe, né? O inferno não existe. Existe na palavra, na metáfora, né? As pessoas dizem, eu estou vivendo no inferno. A gente às vezes fala isso, que inferno isso aqui. Não necessariamente precisa ter fogueiras e fogos e diabos e satanás, etc. Mas é a sensação que a pessoa tem de desconforto em um lugar que incomoda. E essas pessoas vêm com essa impressão tão forte de que se elas continuarem agindo dessa maneira, em desarmonia, em relação às outras pessoas e com ela principalmente, ela vai encontrar um estado mais ou menos no mundo espiritual da forma que elas relataram. E eu ouvi ali uns vídeos, já li também algumas coisas, e não é igual para todos. As sensações ruins que, inclusive, desse rapaz que se suicidou, teve uma moça também que tentou se suicidar, a descrição dela com a dele é outra. Ela já estava vendo seres infernais, porque ela já tinha uma questão ela veio de uma família metodista, se não me engano, norte-americana, né? Ela veio de uma família religiosa e ela estava ali em volta de seres assim horríveis. Ela tentou o suicídio, depois conseguiram trazer ela de volta, né? Reanimá-la. E ela disse que a sensação de estar ali nas mãos daqueles seres, que ela, daí na palavra dela, né? Eram demônios e etc. tal, eram horríveis, eram seres horríveis. E aquilo começou a sufocar ela. Ela estava num lugar que ela não conseguia respirar, era um lugar assim, ao mesmo tempo abafado, que ela supôs que ela estivesse no inferno, né? A gente sabe que não é necessariamente, mas era o quê? Era a contrapartida da ação dela. E, obviamente, uma ação que prejudicou ela, o que a gente
lê muito nos livros espíritas, que nós temos ao nosso redor aqueles espíritos que nós conseguimos entrar em sintonia. Se é uma sintonia de baixa vibração, obviamente a gente vai ter o que ao nosso redor? Espíritos de baixa vibração. Se nós temos uma média vibração, se tivermos uma alta vibração, nós vamos ter espíritos de alta vibração ao nosso redor, porque os iguais se atraem. Mesmo que você esteja em baixa vibração, nós temos os nossos parentes, o nosso espírito, né, que nos acompanha, mas nós estamos em baixa vibração, que é uma porta aberta para entrar todo tipo de espírito perturbado ou doente que encontrar acesso a nós. Por isso que muitas vezes a obsessão, a gente tem que trabalhar com o obsediado. Que não basta convencer o espírito se eu ainda sintonizo com outros. Ele pode ir, mas vem outro, vem outro, vem outro. Por quê? Porque se atrai pela energia. É uma energia deletéria, uma energia de baixa vibração, obviamente é uma porta aberta para eles. Por quê, né? Mas é porque eles se sentem, digamos assim, o prazer de não serem os únicos a estarem naquela situação. Você já viu aquela coisa que quando alguém vai usar droga, ou fazer uso de drogas, ele sempre convida um, ou dois, ou três, ou seja, para o buraco sozinho eu não quero ir, eu levo alguém. Né? Então, ou seja, a gente fica assim, mas ele também, aconteceu isso com ele, que alívio, achei que era só comigo. A gente acaba, às vezes, ficando assim, se é só comigo, com os outros não, eu fico mordido, por que só comigo? Por que os outros não? Assim são esses espíritos. Eu estou numa situação no mundo espiritual, que é um inferno, entre aspas, obviamente que eu quero que os outros também estejam, para eu não me sentir sozinho, porque eu não quero mudar, eu não tenho preguiça de mudar, preguiça de fazer a minha reforma íntima. Né? Obviamente essas pessoas mostraram, através das experiências de quase morte, daquilo que é o livro dos espíritos, os espíritos superiores, através do espiritismo, né, já vem nos dizendo que o mundo espiritual, se a gente quer encontrar um lugarzinho bom, um lugarzinho tranquilo, que a gente aprenda a lição aqui. Não é uma questão de dizer, tu tem que fazer o bem para tu receber. Não é bem assim. Né? Senão fica uma coisa, parece assim, eu só dou a bala para você se você fizer a tarefa. Não é uma coisa assim. Porque isso é uma coisa mecânica. Eu vou lá e faço e ganho. A questão da reforma íntima é uma questão que entra no teu perispírito, o teu espírito assimila e é para a eternidade. Não é uma coisa mecânica de só lá e tirar isso, botar aqui e ganhar o prêmio. Porque isso os animais já fazem no laboratório. Né? Assim, seria mais ou menos aquelas caixas daqueles ratinhos. Que ele vai lá e bota a patinha, toma uma aguinha, né? Ele sabe que ele tem que botar a patinha para tomar uma aguinha. Ou então fazer um negocinho para ganhar uma comidinha. Nós seríamos animais dessa forma. A reforma íntima ela entra dentro de nós e ela é um aprendizado para a vida toda. Então, essas pessoas que tiveram essas experiências ruins, né, elas voltaram, sim, com uma certeza. Existe vida após a morte. E a segunda certeza de que eu preciso modificar-me, eu preciso melhorar, eu preciso fazer a minha reforma, eu preciso mudar o meu padrão vibracional, para que eu possa, quando chegar no mundo espiritual, ter uma sensação, digamos, um pouco melhor. É interessante, tem vários outros casos, né? A maioria é em língua inglesa, mas é bem interessante porque não são pessoas que são espíritas, não, né? Porque às vezes pode dizer, mas ela é espírita, então é óbvio que ela vai falar isso. Não. Aqui, os vídeos que eu vi ali, que eu tenho, a pessoa que cometeu o suicídio, uma não acreditava, achava que o mundo se acabava com a morte, a outra, apesar de vir de uma religião, ela achava que a vida dela não prestava, não era legal. Então, a gente pode colocar isso, digamos, como casos sugestivos de vida após a morte. Né? Aí a ciência já está investigando, como foi mostrado no vídeo, né? Tem pessoas que ainda dão as explicações dentro do materialismo, mas isso é normal, a ciência está começando agora a ter um outro olhar, quebrar alguns paradigmas, porque é difícil, né? Ainda mais se for aqueles médicos continuadores, né?
se agarram e acham que sempre foi assim. Aí quando vai começar a mudança, às vezes é difícil mudar. Alguns médicos ficam, opa, não, isso aqui eu não aprendi. Isso é novo, então isso aqui está no campo do misticismo. Então, aos pouquinhos a ciência vai modificando a sua visão, as suas visões. Os médicos também estão reencarnando novos espíritos, né? E, obviamente, para quebrar paradigmas. Daqui, quando nós voltarmos daqui, sei lá, dos 200 anos, a gente já vai encontrar um mundo um tanto quanto diferente. Já não vamos encontrar aquilo que a gente encontrou aqui. Já vai ter outros conceitos de família, outros conceitos de sociedade. Agora eu quero entrar na questão da EQM com as pessoas cegas. Vocês já devem ter ouvido, ou se quem não ouviu, e a pessoa que é cega, que relata que quando foi para a mesa da cirurgia, por algum motivo, ataque cardíaco, enfim, algum tipo de doença, que consegue se ver, e se ver, digamos, pela primeira vez, ali, nessa reencarnação, porque ela não foi sempre cega, né? E ela relata que se vê. Vocês vão ver um videozinho que uma mulher, ela relata que ela se viu na mesa e ela era cega de nascença. E aí, como a gente explica isso? Porque quando a pessoa acaba ficando cega com 7, 8, como eu já conheci alguns cegos que ficaram cegos já com 7, 8 anos, obviamente ele tem alguma lembrança do que ele já viu, das cores, do céu, do sol, ele tem algumas lembranças. Mas é a pessoa que nunca viu, cega mesmo, não vê nada. Ela praticamente, uma vez eu perguntei para um cego, como é que ele sonhava? Como é que era o sonho dele? Ele disse que ele não sonhava, porque ele nunca tinha visto nada. E o que ele vai ver no sonho, se ele não era cego? Aí eu fiquei pensando assim, pois é, né? Ele respondeu isso, mas aqui no Livro do Espírito a gente sabe que, depois eu vou falar sobre a questão do sono e do sonho, que nós, muitas vezes temos uma deficiência corporal, às vezes em questão de débitos da vida anterior, mas nós não somos, de fato, cegos ou com alguma deficiência, ou surdos. A gente está nesse estágio de experiência, mas o nosso espírito não é. Ele não é cego. Mas é aquele cego que desencarna e vai para o mundo espiritual cego. Aí é aquilo que eu falei, a questão do perispírito, lembram? A impressão é tão forte ainda da cegueira, é tão forte que ele vai cego ainda assim, para o mundo espiritual. Ele vai às vezes amputado, ele vai surdo, que nem uma vez uma professora de Libras, que ela era surda, e ela disse que, para nós, que ela num sonho, ela conversava com outras pessoas, mas em Libras. Ela não conversava falando. Óbvio. Ela ainda está ainda conectada no corpo dela. Obviamente a impressão que ela tem no mundo espiritual é de ser realmente surda, e ela vai usar Libras para conversar com outros espíritos que, obviamente, também conversam em Libras. Porque a impressão é muito forte. E agora nós vamos ver um videozinho. É o segundo vídeo, que é sobre essa moça. Só deixa eu puxar aqui, para vocês poderem ver aqui. É um videozinho rapidinho, 5 minutinhos. Só um pouquinho. Eu só não consegui ele dublado, um caso, né? Mas é rapidinho. 5 minutinhos. É um caso de uma moça cega de nascença. Ok? Pode soltar o vídeo, por favor. Pam's case points to the fact that somehow she was able to retain coherent perception and memory whilst clinically dead. This suggests the possibility of some kind of mind-brain separation. When the heart is stopped and the brain is not functioning, it really is not functioning. There can be no memory. It can't be remembering experiences in some way which are occurring at that time, because the memory circuits don't work. So when the near-death experiencer talks about these memories of going out of their body and seeing the resuscitation process, it's difficult for our current neuroscience to understand how this could happen
in using a memory system which is defined. And so one has to argue that in some way the information is retained outside the brain and then later on is fixed in the memory circuits. Or you have to argue that it somehow or other occurs in the brain and goes into memory in a way we don't understand. Whilst near-death experiences change lives, they've also given some individuals extraordinary experiences that they would never have dreamt of. The most intriguing examples are of blind people becoming sighted for the first time. Ah, tá. Eu tô lembrando. É, que eu já conheço esses vídeos. Vicky Naratuk had been blind from birth. I've never seen anything, no light, no shadows, no nothing. A lot of people ask if I see black. No, I do not see black. I do not see anything at all. And in my dreams, I don't see any visual impressions. It's just taste, touch, sound, and smell, but no visual impressions of anything. In her early 20s, Vicky was involved in a serious car accident. The next thing I recall, I was in Harborview Medical Center and looking down at everything that was happening. And it was frightening because I'm not accustomed to see things visually because I'd never had before. And initially it was pretty scary. And then I finally recognized my wedding ring and my hair, and I thought, is this my body down there? And am I dead or what? We can't bring her back at the crash zone. They kept saying, we can't bring her back, we can't bring her back, and they were trying to frantically work on this thing that I discovered was my body, and I felt very detached from it. And sort of, so what? And I was thinking, you know, what are these people getting so upset about? Then I thought, I'm out of here. I can't get these people to listen to me. And as soon as I thought that, I went up through the ceiling as if it were nothing. And it was wonderful to be out there and be free, not worry about bumping into anything. And I knew where I was going. And I heard this sound of wind chimes. It was the most incredible sound that I could describe. It was from the very lowest to the very highest tones. As I was approaching this area, there were trees and there were birds and quite a few people, but they were all like made out of light. And I could see, and it was incredible, really beautiful, and I was overwhelmed by that experience because I couldn't really imagine what light was like. It's still a very emotional thing when I talk about this because there was a point at which I could bring forth any knowledge I wanted to have. And it was like this place was where all knowledge was. And then I was sent back, and then I went back into my body, and it was excruciatingly painful and very heavy, and I remember feeling very sick. I'm very thankful to have had this experience because it helped me in many aspects of my life, and it helped me to deal with things a lot more constructively than I might have otherwise. Como é que poderia, né, uma pessoa que nunca viu, ela ver o que ela descreveu? Teve um caso também parecido com o dela, que a moça também, ela era cega também, de nascença, e ela viu algumas pessoas, e depois ela descreveu, no caso,
as pessoas, obrigado, as pessoas para os familiares, e os familiares reconheceram que eram pessoas já da família que já haviam morrido. Ela também não sabia como é que era a cor, como é que eram as pessoas. E teve uma outra pessoa também que ela descreveu como é que era, no caso, a mãe. Ela também, desde nascença, né, nunca tinha visto, só sentido, né, porque ele acaba sendo o tato. Eu lembro que quando eu trabalhava com os cegos, eles tocavam no meu rosto para ter uma noção, né. Aí eles mexiam no meu rosto assim, meu Deus, deve ser horrível, né. Aí eles riam, né. Eles diziam assim, olha, não sou bonito não, sou bem feio. Aí eu brincava com eles, assim, eles sentiam, ter uma ideia mais ou menos de formato de rosto, se eu tinha barba e tal. E essa pessoa acaba descrevendo a mãe. Como é que ela era? Né? E bota aquele ponto de interrogação, né? Mas como? Como isso? Sonho? Mas sonhar como, se nunca viu nada? Não tem noção de como é que é a luz, como é que são as pessoas. Como é que ela pode ser tão certeira? Como ela ali que relata o que ela viu a luz, as cores pela primeira vez. E é engraçado que quando ela fala que o lugar onde ela estava pulsava conhecimento, é porque o conhecimento está no universo. Então eu acredito que nós ainda vamos chegar num patamar ainda, nós espíritos, de estarmos sentindo vibrar todo o conhecimento do universo. E aí esse assimilar, esse conhecimento vai vir de acordo com a nossa evolução. Né? Por isso que quando os espíritos falam na questão da música, que a música celeste é muito melhor do que a música que nós conhecemos aqui. A música que nós conhecemos aqui cabe a nós, encarnados. Mas a música celeste, que deve ser linda e maravilhosa, que é o quê? É o pulsar da natureza, é o pulsar da criação, do universo infinito, que eles conseguem sentir, né? E visualizar. Então deve ser uma coisa assim que não tem palavras, né? Mas aqui, como é que nós explicaríamos isso? Para aqueles assim que acham que não tem nada, não existe nada, isso é fruto do cérebro. Claro que o cérebro ainda está sendo investigado, nós não conhecemos, né, a ciência ainda não conhece ainda, de fato, totalmente 100% do cérebro, tem partes ainda do cérebro ainda que está sendo estudado, e tem coisas que a gente ainda vai descobrir. Mas será que só a química do cérebro, só o cérebro em si, poderia explicar isso? Entraríamos talvez num beco sem saída. Será que o fato sonho aqui é descartável? Né? A ilusão ou qualquer coisa que seja desse gênero está descartado, porque primeiro ela não enxergava, ela não tinha noção de como eram as coisas. Mesmo que seja alguma coisa química que o cérebro produz, mesmo que no momento do desencarne ele produza algo ali, mas como é que produziria isso aqui? Uma pessoa que nunca viu nada disso. São perguntas que a gente fica, né? Para responder. É uma pergunta que a ciência está correndo atrás. Para aqueles que não ainda acreditam na possibilidade de ter uma consciência fora do corpo. Para nós, já é mais fácil, não só por questão de fé, mas por uma questão de lógica, né, de que há sim uma consciência que sobrevive à morte do corpo. E essas experiências de quase morte, elas são mais ou menos o fruto do que a gente já tem falado tanto tempo aqui. A gente faz isso todos os dias. A diferença é que essas experiências que vocês viram na aula passada, essa aqui que vocês estão vendo aqui, dessa mulher cega, a gente não consegue trazer ela tão forte e viva como eles trouxeram. Por alguma razão, deve ter. Né? Olha o sentido que a vida tem agora para essa mulher. Né? Para esses que eu citei, até esses que tiveram uma experiência de quase morte ruins. Olha o 360 que deu na vida deles. É quase que nem aqueles que não chegam a ter uma experiência de quase morte, mas sofrem um acidente que se vê diante da morte. Escapou por um triz. Tem pessoas que mudam.
dá aquele susto, aquele baque, e ver que, meu Deus, cara, eu preciso dar mais valor à minha vida. A vida em si. Não precisa nem ter experiência em quase morte. A gente faz isso todos os dias quando a gente vai dormir. Vocês viram que eu tirei esse vídeo ali da projeciologia, que é quando o corpo astral, que eles chamam, né, sai, que é o espírito, sai do corpo. Nós ensaiamos, como se diz, a morte todos os dias. Aí vou dizer para vocês, agora eu vou entrar na questão do sono e do sonho, porque alguns dizem que é o sonho, mas eu vou explicar que o sonho não é bem isso aí. Ok, chegou 10 horas, 11 horas da noite, a gente se prepara para dormir, né, e a gente acha que vai se apagar, vai se acordar às 6 horas, com o relógio despertando, levantar, tomar um banho e sair para o serviço. Tem pessoas que acham que é isso, que o cérebro é que produz os sonhos, o cérebro que produz tudo o que a gente acaba lembrando parcialmente, né? Mas lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 8, a partir da pergunta 401, aliás, da 400, ali fala sobre a questão do sono e do sonho. O sono é como se fosse o recreio para nós após o trabalho. É como se Deus desse um recreio para nós pudermos sair desse corpo aqui, que de uma certa forma é uma prisão para nós, tá? E a gente pudesse se encontrar com outros espíritos afins, nossos amigos, parentes, etc, etc, etc. É um recreio, digamos assim. E ao mesmo tempo, esse sono, ele é necessário para o nosso corpo físico, para repor as energias, que é o momento que você para o seu carro ali, né, o seu corpo, sai e ele fica ali sendo abastecido. Aí toda uma questão de célula, etc e tal, trabalhando, uma questão de biologia daí, né, que a biologia pode explicar, a medicina também, que de repor energia e, né, o coração e etc, etc, etc. Para quem está crescendo, é o momento que você vai crescendo devagarzinho, né, o momento que você repousa e o corpo trabalha, porque o corpo está vivo. Só que nós não estamos ali. Ali está o nosso, como se diz, o nosso carro, o nosso jegue. Nosso, né, como o Divaldo dizia, né, para a mãe dele, o nosso jegue está ali, que a gente usa. E a gente sai. Quando a gente sai para o mundo espiritual e depois retorna, é uma das perguntas que eu mais ouvi, assim, durante esse tempo todo, as pessoas me perguntarem, mas por que a gente não consegue, então, lembrar? Como, por exemplo, aqui as EQMs, as experiências de quase morte. Eu disse, olha, tem pessoas que conseguem. Tem pessoas que conseguem ir para o mundo espiritual, fazer ali os trabalhos, às vezes está envolvido, e trazer uma lembrança muito forte. Só que não é. Eu acredito que a maioria não tenha essa lembrança tão viva. Por quê? Mas por que a gente não consegue lembrar? Bom, no Livro dos Espíritos, no capítulo 8, ele explica que quando nós aqui repousamos, aqui, que a gente sai, e quando a gente retorna, quem é que vivenciou tudo aquilo lá fora? O nosso corpo físico ou nós? Nós. Nós vivenciamos. O corpo físico não participou. Ele está ali, repousando, o que é necessário. Tá? Ele está ali, tranquilo, dormindo, repousando, e nós estamos ali, livres, leves e soltos. Né? Vamos embora. Vamos para onde a gente se afiniza. Alguns vão para uns lugarzinhos meio tenebrosos, os inferninhos, né? Luz vermelha, tudo, né? Tem uns que vão, porque se afinizam. Outros já vão se juntar com a sua gangue, fazer arruaça, fazer bagunça, porque se afinizam. Outros já vão para algumas instituições, né? Às vezes algumas instituições espíritas, ou de outras religiões, vão ter aulas, vão ter palestras, vão ter aprendizado. Outros já vão fazer algum trabalho mais, digamos assim, assistencial aos espíritos que precisam, às vezes, de ajuda, e você está ali numa equipe, querendo, mesmo encarnado, está numa equipe ali no mundo espiritual, que ajuda, que atende, você está
ali aprendendo. Mas quando a gente retorna, obviamente, o que vai acontecer? O nosso cérebro físico aqui, o nosso cérebro, tá? Ele passou, vamos supor, 15 horas acordados. Vamos supor, 12 horas, 15 horas acordado. Você viu de tudo, né? Você viu acidente, você viu coisas boas, coisas ruins, você assistiu aquele programa que só passa crimes e mortes e etc, que a televisão adora passar isso, né? Aí, às vezes, você vê um filme mais ou menos, às vezes você vê um filme de guerra pesado, de luta, ou às vezes vê um filme, né, erótico, etc, tal. Obviamente, na hora de dormir, você vai para o mundo espiritual com algumas impressões desse dia a dia, que você passou aqui dentro do jegue aqui, né? Coisa estranha, né? Do nosso carro, você passou por isso. Aí você chega no mundo espiritual, obviamente você está ainda encarnado, você vai trazer a impressão que você passou essas 15 horas. Isso pode influenciar, pode. Por isso que a gente tem que, antes de dormir, dar uma relaxada, fazer uma boa leitura, um livro edificante, um livro bom, ver algum filme mais calmo, um filme que te acrescente, né? Fazer uma boa leitura, seja lá qual o romance, um livro espírita, o que você quiser, né? Até o próprio evangelho. Fazer uma reflexão do teu dia, para que você, quando vai nessa saída, você não vai com aquela influência que você passou o dia. Por isso que a gente tem que orar e vigiar. Não é só vigiar naquele momento, é vigiar o tempo que você está acordado. Para que quando você chega no mundo espiritual, você não vá para aqueles inferninhos. Né? Porque ao mesmo tempo que a gente sai, outros também saem. E outros já estão lá. Essa galera se junta com você. E aí, como eu falei, você se junta pela vibração. E aí, meu amigo, se arrasta e você vai junto. Não é porque você não quer ir, porque nós temos o livre-arbítrio. Ninguém vai para o inferno porque o outro, para o inferninho lá, né? Onde tem sexolatria, uso ainda de drogas, etc. Tal. Ninguém vai porque me arrastaram. Essa é a desculpa. É a desculpa de quem quer dizer assim, não, eu fui porque eu gosto. Porque eu tenho isso ainda dentro de mim. Aí, por isso que é muito importante, durante o teu dia, tu tentar fazer o teu dia melhor possível. Seja o dia que for. Pode ser aquele dia que para você está chovendo, dando trovoada, e você respira e diz assim, bom, não pode ficar mais ruim do que isso. Sabe aquela coisa? Não pode ficar mais ruim do que isso. Não vai ficar mais ruim. Porque quando a gente vai dormir, depois muitas vezes, a gente volta cansado. E por que a gente volta cansado? Mas o corpo não participou nada, Alexandre. O corpo estava lá repousando, mas ele está conectado. Muitos espíritos falam que é um cordão de prateado, outros falam que é uma cor X, Y, não importa, mas é uma conexão ainda. Que os espíritos visualizam como se fosse um cordão. Ou seja, você ainda está acoplado no seu jegue aqui, no teu carro, na tua máquina aqui, né? Você está linda. Então, você está lá, né? De repente um forrozinho, tem uma peça teatral, um forró do umbral, não tem? Um forrozinho lá no umbral, lá, aí você volta, ai meu Deus, rapaz, eu dormi 12 horas, eu estou cansado. Mas é claro, cristão, tu estava lá, ó, a noite toda tu queres o quê? Como é que tu queres voltar para o teu corpo? Assim, sem nada? O corpo sente a impressão de você. É uma questão de lógica. Ele vai sentir. Tanto é que muitas vezes as pessoas sonâmbulas, inclusive tem no livro dos Espíritos também, sobre o sonambulismo, que muitas vezes age, por quê? Porque, de uma forma estranha, a gente não consegue entender, né? Porque parece... Se vocês repararem no sonâmbulo, parece o nosso sonho. A gente tem uns fragmentos que a gente não entende. A gente não consegue juntar. E tu vê o sonâmbulo, muitas vezes ele fala uns negócios, daqui a pouco ele falando dos negócios, aí fala, daqui a pouco ele se esconde, aí tu não sabe o que está havendo. É a necessidade que o espírito tem de estar usando o corpo para fugir de algumas coisas. Ele tá sobre, às vezes,
um ataque desses nossos irmãos ainda na experiência do erro ainda, da raiva, enfim, ele está sofrendo alguma coisa ali que ele, por estar ainda conectado, ainda muito forte com o corpo, ele acaba passando uma impressão tão forte da necessidade de fugir que o corpo acaba se movimentando mas ele está ali, está dormindo. O corpo está agindo porque o espírito está agindo. Porque quem comanda o corpo somos nós, espíritos. Então, obviamente, aí você vai acordar cansado, vai acordar assim, meu cara, parece que eu não dormi nada. E não dormiu mesmo. Você não dormiu. Teu corpo não repousou. Porque você não deixou o teu corpo repousar. Você estava lá, ó, dançando ainda. Por isso que a gente tem que ter um cuidado quando a gente se prepara, para quando a gente vai dormir. Para a gente não ir lá e dançar, depois voltar e não sabe por quê. Aí depois eu no trabalho está assim, meu cara, eu não consigo, não sei porquê, mas eu estou assim. Aí, mas já chega na hora de dormir, bota lá o filminho. Aí vai dormir com aquela coisa muito forte. Tem uma pergunta aqui que Kardec fala, inclusive ele relata sobre a questão do sono, e ele fala assim, que quando a gente volta para o nosso corpo, que a gente começa assim, meu cara, eu sonhei com tal coisa, sonhei com aquilo, eu estava indo sair do portão, de repente eu vi um cachorro sair correndo, aí daqui a pouco uma mulher, parece que ela estava andando de bicicleta, ela me olhou, então, aí tu não consegue associar, o que tem isso a ver? O cachorro com um portão numa casa que eu não sei de onde é que era uma bicicleta. Isso, muitas vezes, são fragmentos, não só do que nós vimos lá, no mundo espiritual, muitas vezes são coisas que o cérebro, ao você voltar para o seu corpo, ele tenta entender, porque ele não passou por isso, ele tenta entender de que forma, pegando imagens no teu subconsciente e tentando conectar com aquilo que você está mandando para ele, que são lembranças suas, quanto espírito, para ele um cérebro físico que não passou para aquele momento. E aí ele tenta fazer isso aqui, os links. E muitas vezes ele acaba a gente linkando com coisas que nós não vimos lá, mas ele aqui faz uma associação. Tem um livro, eu não sei se isso, eu não me corrijam, por favor, se alguém lembra bem. Eu não sei se isso está no livro Aconteceu na Casa Espírita, ou foi em um outro livro que eu li. Já li vários livros que eu acabo não lembrando do nome. Mas que eu acho que era Aconteceu na Casa Espírita, não tenho certeza. Mas que quando o dirigente foi para o mundo espiritual, que o seu espírito, amigo, guia, falou em relação ao cuidado da casa espírita, eu acho, e que ele tinha que cuidar porque a coisa podia cair, estava ruindo todo o trabalho, etc. Tal. Quando ele voltou com a impressão de que um espírito amigo tinha dito que o centro espírita estava em perigo de cair e ele mandou fazer toda uma reforma na casa espírita. Mas não era a estrutura do prédio, era a construção da casa espírita, né? Então é daí que eu li, então. E não era isso. Era uma questão das pessoas que estavam com melindre, fofoca, briguinha, atritos. Isso podia ruir todo um trabalho de uma casa espírita ou de uma igreja, o que for, uma instituição. Por quê? Porque o cérebro dele, ao ele voltar para o corpo, o cérebro dele tentou entender, associou o quê? A ruína, cair, ao quê? A estrutura da casa. Porque o cérebro está aqui, ele está vivendo isso aqui. Eu estou vivendo isso aqui. Aí ao voltar, eu lembro mais ou menos parcialmente do sonho. Então quer dizer que é uma mensagem que o meu mentor me disse, ou que algum espírito amigo me falou, que eu vou começar a fazer uma reforma aqui na CEIU. Porque deve estar, de repente pode acontecer algum acidente. Eu vou lá e faço toda uma reforma. Não era bem essa reforma física, era uma reforma moral das pessoas que fazem parte da casa espírita. Então, porque muitas vezes a gente, quando volta, a gente não consegue entender. E é difícil de entender. Algumas pessoas, são poucas, conseguem lembrar. Né? E essas, geralmente, que às vezes conseguem lembrar, adoram aqueles livrinhos, Significado dos Sonhos. Tu sonhou com isso? Só um pouquinho, peraí.
Ah, tu sonhou com borboleta? Meu, cara, ó, vai acontecer tal coisa. Eu tinha uma pessoa conhecida que era assim, adorava pegar aquele livro dos sonhos. Aí uma vez eu contando o sonho no meu serviço, mas contando assim, puxa, eu tive um sonho tão estranho assim, contando, mas tu sonhou com tal coisa, eu tinha sonhado com caixão e tal. Aí ela falou, não, é morte na família. Ou eu sonhei ou o jogo do bicho. Aí eu sonhei com um cachorro, joga no bicho. Porque vai dar sangue, então assim, começa com aquelas coisas loucas, que o homem sempre tentou, desde o início, lá de quando a gente se percebeu quanto ser humano, que a gente tenta decifrar os sonhos. Eram os faraós que tentavam decifrar os sonhos, né? Tem no Antigo Testamento, se vocês olharem atentamente, tem lá sim a compreensão dos sonhos. Só que sonho, na realidade, é a lembrança do que a gente passou no mundo espiritual. Não é um fruto do cérebro. O que é o fruto do cérebro é quando nós tentamos entender. Aí nós estamos utilizando ele para entender as imagens que a gente tem vagas lembranças. Então, o sonho, na realidade, é fruto do que a gente fez no mundo espiritual. E aí tem gente que adora esses livrinhos de decifrando o sonho. Sonhar com cobra é tal coisa, sonhar com caixão é morte, sonhar com borboleta é vida, sonhar com não sei o... Olha, todas as vezes que essa minha amiga disse que ia acontecer comigo, nunca aconteceu nada. Eu disse, olha, estou esperando até hoje, né? Nem vai. Às vezes acontece. Sim, acontece. Aí eu vou dizer assim, ó, não existe coincidência? Às vezes. Óbvio. Você vai jogar, você joga no número. Pode acontecer um momento que você acerta um número de uma mega sena, uma quina, óbvio. Se eu não jogo, eu não vou acertar nunca. Mas eu posso acertar. Uma vez eu acertei 4 números. Cheguei perto. Então assim, ó, mas eu nunca teria acertado 4 números se... mas é porque eu sonhei? Não sonhei. Mas eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Vocês vão ficar agora admirados. Uma vez eu sonhei, é um dos sonhos assim que eu trouxe bem nítido. Eu encontrei com uma pessoa, eu não o conheço, se era parente eu não lembro, meu cérebro não conseguiu identificar, mas eu falei que esse homem chegou, ele pegou um papel para mim, ele disse assim, aí eu estava conversando com ele, ele disse assim, ó, pega esses números aqui e joga que tu vais ganhar um dinheirinho. Aí eu peguei aquele papel da mão dele, olhei, e eu vi os números. Até hoje. 7, 23, 43, 53 e 55. Eu olhei, tá. Aí me acordei do sonho, fui lá no banheiro, tomei minha água, no banheiro, fui fazer um xixizinho, tomei minha água, aí pensei que aquele número... Eu não marquei, né? Puxa, eu sei, era tão real aquilo, né? Assim, o cara, óbvio, eu sabia, né, que eu estava no mundo espiritual, mas por que ele me passou um número, será, né? Tá, aí passou uns dias, aí eu disse assim, eu vou jogar só para ver. Aí joguei umas 2, 3 vezes, aí teve uma vez que eu já, tipo assim, a última vez que eu vou dar uma jogadinha aqui, e eu fui pagar uma coisa, aí eu fui jogar, aí eu olhei na lotérica, aí eu estava, digamos assim, de folga ali, aí eu olhei assim, e era a semana do Dia dos Pais. E naquele dia, como era 5 números, eu pensei, bom, 5 números eu fui dar uma pesquisada, é um jogo que tem chamado Quina, né? Que é 5 números só, a Mega é 6. Tá, aí eu joguei, aí eu olhei assim, a Mega Sena. Eu tinha jogado só uma vez na Mega Sena com esses 5 números, eu tinha botado mais um ali. Aí eu olhei assim, aí não me tocou que hoje era terça-feira, era dia de Mega Sena, era um extra que eles colocaram. Tá. Cheguei em casa, fui conferir o jogo, na quina, não acertou nada. Não deu 5 números na Mega Sena. E aí? Como é que explica isso? O cara disse, joga para tu ganhar um dinheirinho, mas pô, tu joga na Mega Sena, né, Alexandre? Não avisou? Não me avisou? Como é que eu vou adivinhar também? Eu disse, mas eu pego ele. Eu disse, eu vou cobrar dele. Só tu não avisou que era na Mega Sena, homem. Eu deixei de ganhar um dinheirinho. Isso. Guarda. Caso tu ganhar, me dá uns trocadinhos, tá? Então assim, gente, são coisas que a gente às vezes lembra
E que muitas vezes acontece, porque, não sei se essa pessoa quis me ajudar ou não, enfim. Aí eu ainda chamei a minha esposa, ela sabia disso. Ela disse, não acredito, Alexandre, tu não jogou? Eu disse, mas como é que eu ia adivinhar que era a Mega Sena? Eu não sei se, provavelmente não teria ganhado a Mega, porque são 6 números, né? Aí deu 16. Deu 7, 16, 23 e os outros números ali. Vou. Então, assim, são coisas que muitas vezes no mundo espiritual a gente traz e que é muito forte. Principalmente os médiuns têm, às vezes, umas lembranças tão fortes e que, às vezes, eles voltam relatando realmente o que acontece mesmo, né? Sem erro. Mas teve também uma médium, a Ivone do Amaral, que ela foi um trabalho de resgate e ela sempre ia, né? Ela dizia que o mentor dela catava ela, vamos embora, vamos trabalhar. O médium não para nem num sonho, né? Nem num sono. Lá foi ela. E ela viu ali, ela se viu sendo amarrada num lugar assim horrível. Eu acho que era tipo umas cavernas, umas coisas horríveis, assim, escura. Um fedor assim, aquilo. Amarrado e o cara açoitando ela com chicote. Ela disse que voltou assim, ela sentia assim o chicote rasgar a pele dela, o corpo dela, e ela voltou para o corpo, depois acordou com aquela impressão, com aquela coisa assim forte, né? E depois o mentor espiritual explicou que não era ela. Eles foram resgatar uma moça que estava nessas condições, que já estava, digamos assim, já estava em condições de ser resgatada, e ela estava sendo açoitada pelos, digamos, os obsessores dela. Só que a Ivone ficou tão assim, com a condição daquela moça, mas ela ficou com uma impressão tão forte, que quando ela voltou, ela jurava que era ela. E não tinha sido ela. E não tinha sido. E ela foi com aquela coisa assim, meu Deus, eu estava sendo chicoteada e tal, mas era, na realidade, um resgate que ela tinha participado. Ela participou dessa equipe de resgate. Então tem coisas que a gente volta e volta com lembranças. Só que a gente tem que ter cuidado. É esse cuidado que eu digo, que quando nós chegamos de volta aqui ao nosso carro aqui, nosso corpo, a gente pode fazer uma confusão. Porque a gente viu alguns filmes, ou a gente teve algumas impressões ruins ou boas e tal, a gente vai tentando juntar para entender esse quebra-cabeça. E aí, às vezes, a gente pode estar, como ali o rapaz ali do Ser Espírita, né? Aconteceu na Casa Espírita, desse livro, achou que era a estrutura da casa, ele estava falando de pessoas. Às vezes não tem nada a ver com o familiar da gente, às vezes não tem nada a ver com a gente, mas tem a ver com o que a gente viu ou com o que a gente participou, né? Seja coisas boas ou coisas ruins, né? Mas Kardec coloca uma coisa bem interessante aqui, a partir da 403, né? Que ele fala assim, por que nós não lembramos sempre dos sonhos? Aí o Espírito falou, porque o corpo é uma matéria pesada e grosseira. Dificilmente conserva as impressões que o Espírito recebeu, porque o Espírito não as percebeu pelos órgãos do corpo, aquilo que eu falei. Mas depois, adiante, ele tem uma explicação sobre o sonho, e ele fala assim, muitas vezes não é senão a lembrança da perturbação que acompanha uma partida, quando a gente sai do corpo, ou uma volta, a que se junta a do que fizesses ou do que vos preocupou no estado de vigília, ou seja, no estado que você estava acordado. Então, muitas vezes, junta os dois. Tá? Então, aí, nesse juntar as dois, que é o cérebro físico com nós, espíritos, aí fica aquela coisa, vamos juntar o quebra-cabeça. E, às vezes, a gente junta, eu já sonhei com tal coisa, e a pessoa leva tão aquilo a sério, que acaba, às vezes, se perturbando. E não é bem aquilo. Então a gente tem que ter um cuidado com os sonhos, nesse sentido de interpretar. A gente tem que também não achar que é tudo besteira. A gente tem que ter um bom senso e mediar isso. Muitas vezes é um aviso que os nossos amigos espirituais nos mandam para nós, e muitas vezes é uma mistura do que a gente viveu ou passou durante o nosso estado de vigília. É uma questão de a gente ser ponderado, né? A gente saber mediar e ter um bom senso. Nem tudo que a gente sonha, a gente vai acontecer. Tem coisas que acontecem,
né? Então, aí vai de pessoa para pessoa, da impressão, do que você realmente, com quem você encontrou e etc, etc. Então, assim, gente, o sonho é isso. Tá? Agora já está quase mais do que na hora. Eu ia... Uma perguntinha. Vamos pegar aqui a... Marcelo, por favor. Poderias... E quando a gente sonha várias vezes, assim, tem o sonho com o mesmo lugar e com as mesmas pessoas várias vezes, assim, em dias, vamos dizer, sonha uma semana, daqui a um mês sonha de novo, quando sonha e lembra desse sonho, e esse sonho acontece sempre nesse mesmo lugar. Aí a gente chamou sonhos recorrentes, né? Assim, isso muitas vezes é porque a gente está voltando, às vezes, várias vezes, para um lugar no mundo espiritual, só que quando a gente volta, como tu já tens a lembrança da primeira vez, o teu cérebro vai sempre mandar essa lembrança. Então parece que tu viveu tudo igualzinho. Mas muitas vezes acontece de você estar indo realmente para o mesmo lugar, mas não necessariamente aconteceu tudo o que aconteceu da primeira vez. Com coisas diferentes, né? Às vezes acontece isso. Mas aí o cérebro, né, como ele não participou, o que ele vai te mandar? Aquilo que você lembrou da primeira vez. Porque ele lembrou também. Ele conseguiu assimilar. Ele conseguiu lembrar. Então, parece que tem... Meu, gente, eu vou para o mesmo lugar, falo com a mesma mulher e acontece tudo como aconteceu da primeira vez. Eu já tive umas 2 vezes uma coisa assim. Às vezes eu vou para um lugar... Mas, às vezes, não necessariamente aconteceu a mesma coisa. Porque, tipo assim, eu sonho com o mesmo lugar, mas sempre situações diferentes. Tipo, com as mesmas pessoas em criança, com as mesmas pessoas em idade mais adulta, mas sempre com o mesmo lugar. É porque você volta, né? Você volta... Assim como a gente, muitas vezes, gosta de ir para algum lugar, às vezes a gente vai para a mesma padaria tomar café. A gente sempre volta lá, né? A gente às vezes mantém o mesmo, né? Ou a gente vai na casa de um parente várias vezes. Sim, provavelmente a gente vai para o mesmo lugar várias vezes, ou para o mesmo hospital, ou para uma casa de alguém lá no mundo espiritual. Tem gente que vira mexe, está sempre, né? Eu tenho uma pessoa muito próxima de mim que está sempre de vez em quando fazendo cirurgia. Está sempre no hospital. Está sempre envolvida com a ala da enfermagem. Por quê? Porque ela vive aquilo. Então, provavelmente, ela deve ir sempre para o mesmo lugar, ou lugar parecido, né? Já que o hospital parece ser tudo a mesma coisa, né? Mas ela provavelmente está voltando para o mesmo lugar, assim como você. Você volta várias vezes. Às vezes você volta, tantas vezes, que você lembra de 3 ou 4, mas você já esteve lá mais de 50 vezes. Porque a gente vai onde a gente se sente atraído. Né? Eu tinha uma época que eu sonhava também em estar, parece, no mesmo lugar. Também com situações diferentes, mas eu sabia que aquilo ali era o mesmo lugar. Que já tinha vindo... Mas é óbvio, eu estava indo várias vezes para aquele mesmo lugar. Até que consegui sair de lá. Já não fui mais para aquele lugar. Já fui para outro lugar já. Sabe aqui, finalmente, né? Já estou indo outras paisagens. Que era uma paisagem nada muito boa. Mas enfim. Só... Passou. Acho que já está ligado, já, né? Agora sim. Eu acho, assim, eu já até li, mas não me recordo no quê. Tem pessoas que têm o vício de dormir com uma TV ligada, por exemplo. Né? Ou às vezes o som até é alto ou não. Eu tenho um filho que, inclusive, faz isso, só que eu vou lá e desligo. Mas eu não sei, isso não que vai interferir espiritualmente, mas o nosso cérebro, isso é mito ou verdade, né? A história que o teu cérebro também está ligado, não se desliga, ou o que você acha? Olha, eu já vi algumas explicações de médicos que falam que a pessoa que dorme com uma música ou que dorme com a televisão ligada, o cérebro ainda continua, uma parte dele continua funcionando em relação aos estímulos exteriores que está sendo emanado para ele. Outros já acham que não é tanto, já acham que é menos. Então, a medicina ainda está, como eu falei, o cérebro ainda é uma área ainda um tanto que quanto desconhecida, digamos assim, ainda, né?
Mas particularmente, eu acredito que ele está recebendo estímulo, tá? Não que talvez isso vá causar o cansaço, porque o que causa realmente o cansaço somos nós. Nós é que causamos cansaço a ele, ao corpo, saindo, né? Mas, com certeza, o teu cérebro pode associar a essas impressões da televisão ligada, do filme, do que está passando ali, na hora de lembrar do sonho. Eu acredito que ele possa estar daí buscando coisas armazenadas aqui e tentando mandar como uma resposta de imagens que ele não entende, porque ele não passou por isso, né? Por exemplo, tem gente que bota uma musiquinha bem suave para dormir, porque esse é um estímulo, né? Acaba estimulando, né? E acaba, como no hipnotismo também, né? Aquela musiquinha de fundo, acaba estimulando você a adormecer, e você adormece e embarca, né? É de pessoa para pessoa. Tem gente que dormir de televisão ligada, nem pensar. Luz acesa, eu sou um que luz acesa não. Eu tenho que estar num breu danado. Aí sim, aí eu consigo dormir. Se acender uma luz, os olhos já ficam assim, ó. Já não consigo sair. Dá licença que eu quero sair do corpo, né? Dá licença, eu estou querendo dar uma escapada daqui, tu fica com luz acesa, aí eu não consigo sair. É uma forma de me prender, né? Aí por isso que de vez em quando os meus amigos lá, meus amigos, mundo espirituais, acendem a luz sem querer lá em casa, só para me acordar, né? Para fazer eu voltar, né? Então, assim, ok, gente, voltei já. Dá licença, deixa eu sair de novo. Mas isso aqui é de pessoa para pessoa, né? Mas eu acredito que o cérebro ele é estimulado, né? De uma certa forma, né? Tem pessoas que acordam super bem, tem pessoas que acordam, né? Mas eu digo, somos nós os causadores do cansaço e do atrito que nós sentimos no acordar de manhã. Bom, gente, 4h10. Alguém tem mais uma pergunta? Alguém tem mais uma perguntinha para fazer? Ela quer fazer? Opa, o microfone. Eu, às vezes, acordo como se tivesse levado um tombo, assim, o meu corpo até as pernas, assim. Você volta muito rápido, certo? É isso. Volta correndo, certo? Vê uma coisa, assim, sai correndo, pum! E já mergulha e leva aquele susto, né? Mas é estranho. Acontece várias vezes. É um momento, né? Às vezes eu já tive a sensação que eu caí. Eu caí onde eu estava. Aí eu pensei, voltei muito rápido. Na próxima vez eu vou tentar voltar mais tranquilo, para não dar aquele solavanco, né? Mas às vezes volta. É por causa de voltar rápido? Assim, ó, às vezes associa as duas coisas, né? O corpo físico está em repouso, né? O teu corpo físico repousando. Ao voltar, muitas vezes, é uma mistura a sensação que você trouxe, que às vezes não é muito boa, às vezes é uma angústia, uma saudade, uma coisa assim que... Quando você volta, o que acontece? Quando a gente volta, o corpo... o espírito passa para o perispírito que passa para o corpo, certo? Como a gente mais ou menos viu aqui, naquela aula. Então, obviamente, se eu volto meio agoniado, meio rapidinho, tem alguém querendo me pegar, eu vou voltar com aquela sensação de... ou às vezes volto com uma sensação de medo. Acorda com aquele medo, óbvio. Não, tá com medo como lá. Se eu estivesse caindo. O caindo é porque você, às vezes, vem, né? Você vem e sente, né? E aí aterriza, e aí aí o cérebro vai associar o quê? A sensação de estar caindo. Porque ele não participou do teu voo. Ele não participou ele não é espírito. O cérebro aqui, estou falando do cérebro físico, não é a consciência. Consciência do espírito. Ele não participou. O que vai acontecer? Ele vai te dar uma resposta com o quê? Sensação de estar caindo. Vocês não estão já aconteceu com vocês? Obviamente deve ter acontecido. Você está quase dormindo, daqui a pouco dava aquele susto. Opa! Eu não consegui sair, mas tudo bem, vou tentar caprichar outra vez. E às vezes eu brinco comigo mesmo. Alexandre, vai mais devagar. Vou ensaiar a minha saída novamente. É porque o corpo, ele tem que ter uma resposta. O cérebro, ele tem que te responder. É por isso que a gente está aqui. A gente visualiza, usa os sentidos que a gente tem e ele dá a resposta. Então, obviamente, quando você está nessa saída, está no meio a meio, que você volta, você dá aquele sensação, parece que eu levei eu caí assim.
é porque ele está tentando responder a tua sensação, porque ele não participou disso. Então ele vai te responder da melhor forma possível. Qual é a sensação quando a gente tem? Essa sensação é parecida com o quê? Com uma queda. E ele vai te responder com uma queda. É isso que a gente tem. Não é que a gente caiu, né? Eu brinquei, a gente volta rápido, né? Mas é que a gente volta num tempo de entrar no corpo e 1 minuto antes de alguém te acordar, tu mais ou menos tu já quase está voltando já. No momento que alguém vai dizer assim, ó, Alexandre, tu já estás ali. É muito rápido, né? Então a gente já tem mais ou menos, a gente é meio que precavido em relação a isso. Então é isso, gente. Agora nós vamos dar uma parada, né? Vou tomar um cafezinho, tem ali uns bolos ali deliciosos para vocês comprarem, comerem. E aí a gente volta daqui a pouco, ok? Muito obrigado.